Vamos continuar a fase clara, então, da fase da fotoquímica, da fotossíntese. Essa fase clara ocorre basicamente duas coisas que têm a influência direta da luz. A primeira é a fotólise da água, então a quebra da molécula de água simplesmente pela força da energia luminosa, e a gente tem as reações de fotofosforilação. É um nome bem esquisito, é o nome de uma reação química, né? Fosforilar é adicionar fósforo. Fosforilar é realizar essa reação química de adicionar fósforo utilizando a energia da luz. Então, ó, resumidamente, são essas duas coisas que vão acontecer. Fotólise da água, então é a quebra da molécula de água por causa da energia da luz. Nessa quebra, a gente tem liberação de hidrogênios, tem a liberação do oxigênio e já que é uma quebra, libera energia também. Então tem aquele desprendimento de elétrons, energia suficiente para elétrons desgrudarem de alguns átomos. Então a gente tem a perda de 2 elétrons bem ricos em energia. Ocorre também a produção de moléculas de ATP. ATP, que é adenosina trifosfato, é uma molécula química carregada de energia nas suas ligações. Quando a gente quer realizar alguma reação química dentro das nossas células, qualquer reação química precisa de energia. E essa energia normalmente vem das moléculas de ATP. A gente quebra moléculas de ATP para elas liberarem a energia das suas ligações e com essa energia a tal da reação química vai acontecer. Então a energia da luz ela é muito importante, só que não dá para usar diretamente a energia da luz, a energia luminosa, para que as reações de construção de comida da planta possam acontecer. Então aqui vai acontecer uma transformação. A energia da luz, a energia luminosa, vai ser usada para a construção de moléculas de ATP. Aí essas moléculas de ATP riquíssimas em energia, aí sim, elas é que vão auxiliar as reações químicas de construção do alimento, do fotossintetizante. Então aqui é a reação de construção do ATP. O ATP é uma molécula que tem 3 fosfatos, 3 fósforos na sua estrutura. Esse terceiro fósforo é exatamente essa reserva extra de energia. Então, naturalmente, o ATP não tem 3 fósforos. Ele naturalmente está na forma de ADP, adenosina difosfato, só tem 2 fósforos. Então, a fosforilação consiste em adicionar esse terceiro fósforo, só que eu preciso ter energia para isso e a energia vai vir da luz. Vai vir como, né? A gente tem que entender como é que essa dinâmica vai acontecer lá na membrana dos tilacoides. Então, eu fiz aqui o desenho da membrana do tilacoide. Imagina que essa parte de baixo é a parte de dentro do tilacoide, dentro da moedinha que a gente viu lá nos cloroplastos. E a parte de cima é o estroma, é o meio aquoso do cloroplasto. Então, aqui dentro, aqui embaixo, eu estou na parte de dentro dos tilacoides, dentro de cada uma das moedinhas. E aqui eu ainda estou dentro do cloroplasto, só que no meio aquoso, fora das moedinhas, tá? Então, tenta entender que a membrana está dividindo esses 2 espaços. A gente vai começar relembrando que existem os fotossistemas. Eu coloquei aqui ó, em verde o fotossistema 2 e aqui o fotossistema 1. O que são os fotossistemas? São as partes da membrana do tilacoide onde tem aquele superacúmulo de pigmento. 200, 300 clorofilas acumuladas muito próximas na mesma região da membrana. Então, em vez de desenhar todas as clorofilas, eu fiz só aqui ó, uma grande manchinha verde, só para falar que nessa região tem bastante pigmento, substâncias que são facilmente excitáveis pela luz. Então, o que vai acontecer? A luz, ela vai incidir em cima das moléculas de água que estão presentes dentro do cloroplasto, a luz vai ser o suficiente para quebrar essas moléculas de água, tem liberação de hidrogênio, tem liberação de oxigênio e tem liberação de energia na forma de elétrons também, fotólise da água acontecendo. Ao mesmo tempo, essa energia da luz está batendo em cima das clorofilas, tanto em cima desse primeiro grupinho de clorofilas, que a gente chama de fotossistema 2, estou usando a sigla PS2 aqui embaixo, quanto a luz também bate ao mesmo tempo em cima aqui do fotossistema 1. São grupos de clorofilas diferentes, elas absorvem até uns comprimentos de onda um pouquinho diferentes, por isso que a gente divide com esses 2 nomes. Esse aqui é o segundo fotossistema, mas a gente chama ele de fotossistema 1, porque ele foi o primeiro a ser descoberto, então tem essa questão dos nomes que às vezes dá uma complicada. Lembra que as clorofilas se organizam formando o fotossistema com aquele arranjo circular com uma clorofila no centro.
a energia é absorvida pelas clorofilas periféricas e refletida para as que estão do lado, até chegar na clorofila central, que é o centro de reação. Essa clorofila do centro recebe tanta energia vinda da luz, porque está recebendo também a energia refletida pelas clorofilas vizinhas, que ela acaba perdendo 2 elétrons. Então, eu estou representando essa perda de 2 elétrons com esse desenho aqui, ó. Esse 2e negativo é a minha representação de 2 elétrons. Então, as clorofilas aqui perdem elétrons e esses elétrons soltos, cheios de energia, acabam sendo carregados por algumas proteínas que a gente chama de aceptores de elétrons, que estão aí mergulhados na membrana do tilacoide. A gente tem algumas, proteínas, como a plastoquinona, os citocromos, plastocianina. Citocromo é até uma mistura de algumas proteínas diferentes, são só aceptores de elétrons. Tem elétron livre, essas proteínas acabam segurando esses elétrons, movimentando e a energia deles vai sendo perdida. Os elétrons saem então da clorofila, são transportados de um aceptor para o outro até chegar aqui no citocromo. O citocromo tem uma função muito interessante aqui, porque quando a energia dos elétrons passa por eles, o citocromo permite a passagem de hidrogênios do lado de fora do tilacoide para o lado de dentro do tilacoide. Então, à medida que os elétrons passam, hidrogênios vão sendo jogados para dentro da moedinha, para dentro do tilacoide. Então, começa a reparar, ó, que começa a ficar cheio de hidrogênios dentro do tilacoide. E aí o elétron continua, é repassado para outra proteína, para outro aceptor e vai para o fotossistema 1. Esse fotossistema 1 também, com a energia da luz, perdeu elétrons, então ele está recebendo de novo elétrons, está repondo os seus elétrons perdidos. Sempre que uma molécula perde elétrons, ela tem que ter novamente esses elétrons, repor esses elétrons perdidos, senão ela não pode passar pelo mesmo processo. Então, esse fotossistema 1 perdeu elétrons, eles foram embora, mas os elétrons vindos do fotossistema 2 repõem esses elétrons perdidos. E o fotossistema 2 não vai voltar os elétrons para ele? Vai sim, através da fotólise da água, que tem esses elétrons perdidos pela quebra da molécula de água. Esses elétrons são aqui repostos, aí o fotossistema 2 pode perder mais 2 elétrons e assim por diante. Quando o fotossistema 1 ele perde elétrons, os elétrons eles também passam por aceptores e o aceptor final é uma molécula chamada NADP. O NADP é uma molécula redutora, então ela vai receber esses elétrons e ficar com ele, vai receber então essa carga negativa desses elétrons e os hidrogênios livres que estão ali disponíveis no ambiente, esses hidrogênios vêm da quebra da molécula de água, esses hidrogênios acabam se ligando também ao NADP, formando a molécula de NADPH. O NADPH é uma molécula então redutora, ela é importante para segurar esses hidrogênios, para que esses hidrogênios possam ser utilizados na construção do carboidrato. Lembra que o objetivo é produzir matéria orgânica. Toda matéria orgânica tem hidrogênio. Então a molécula de água ela é quebrada, libera hidrogênio e a gente tem a segurança, a gente prende esses hidrogênios nessas moléculas de NADP para conseguir utilizar depois. Eventualmente, o que acontece também é que esses elétrons que são perdidos pelo fotossistema 1, em vez de acabar parando no NADP, podem passar por outro citocromo e voltar para o mesmo fotossistema, Então, a gente tem 2 caminhos diferentes possíveis para os elétrons do fotossistema 1. Sempre que passa pelo citocromo, bombeia hidrogênios para dentro do tilacoide. Repara que aqui fica cheio de hidrogênios e do outro lado fica com cada vez menos hidrogênios. Mais hidrogênio de um lado do que do outro. Diferença de concentração. Esses hidrogênios estão aqui no ambiente muito lotado, muito cheio, então eles vão querer retornar para um ambiente que está mais vazio, que tem menos hidrogênios. E eles voltam. Só que eles só conseguem voltar para o outro lado passando por dentro de uma proteína chamada ATP sintase. À medida que esses hidrogênios passam por dentro dessa proteína, essa proteína como se fosse um dínamo, como se fosse um pedal de uma bicicleta, à medida que os hidrogênios passam, ela começa a girar. E nessa movimentação ela consegue realizar as reações de produção de ATP. Fósforos são adicionados ao ADP, adenosina difosfato, formando adenosina trifosfato. Então, a energia da luz fez a clorofila perder elétrons, o movimento dos elétrons fez o hidrogênio se acumular de um lado da membrana. Quando o hidrogênio quer voltar, a energia da movimentação desse hidrogênio faz com que ATP seja construído. Então, rola a fotofosforilação. Como tem 2 caminhos para os elétrons aqui, todo esse grande caminho que eu fiz com setas amarelas, saindo desde o fotossistema 2 até o fotossistema 1, a gente chama de fotofosforilação acíclica, porque os elétrons saem de uma clorofila e não voltam para a mesma clorofila, passam adiante.
O do fotossistema 2 vai acabar parando no fotossistema 1 e os elétrons do fotossistema 1 acabam parando no NADPH. Agora tem esse outro caminho, né? Sai do fotossistema 1 e volta para ele mesmo. Quando isso acontece, a gente chama de fotofosforilação cíclica. Então tem essas duas possibilidades. O extremamente mais comum é o acíclico, mas tem a possibilidade do cíclico também. Então, resumindo, o que aconteceu aqui na fase fotoquímica? Molécula de água foi quebrada, teve a liberação de oxigênio, todo o oxigênio liberado por um indivíduo fotossintetizante, né? Esse oxigênio vai para a atmosfera, todo esse oxigênio liberado vem da quebra de molécula de água, não tem mais nenhum outro momento onde tem liberação de oxigênio. Isso já é uma questão que é muito batida, aparece demais nos exercícios. O oxigênio liberado para a atmosfera vem da quebra da molécula de água. Os hidrogênios são presos na molécula de NADPH, para eu usar esses hidrogênios na construção do carboidrato. E a gente tem a produção do ATP, através da energia dos elétrons perdidos pela clorofila, dá para produzir algumas moléculas de ATP e a energia deles é usada na construção do carboidrato. Então, NADPH, liberação de oxigênio e formação de ATP. Essas três coisas acontecem aqui tudo lá na membrana do tilacoide. Na fase escura, a construção do carboidrato vai acontecer, mas eu preciso de todas essas moléculas de NADPH e de ATP para que a fase escura possa ocorrer.